Bom dia, pessoal. Eu sou José Augusto. Eu estou aqui com meus amigos do curso DSM do primeiro semestre, do segundo semestre de 2025, né? Então, o nosso primeiro semestre, o Rafael Volpato. E nós vamos apresentar o nosso projeto para esse primeiro ano, primeiro semestre, que é um sistema de provisionamento e lançamento de servidores virtuais, o famoso VPS, uma forma automática de lançar esses servidores. O codinome é Singulares, porque a gente decidiu esse nome porque a gente entende que tudo vem de um ponto inicial. E esse ponto inicial ele gera outras coisas, ele é como se fosse o início do universo. Então tudo que existia naquele ponto inicial deu origem ao universo. É a teoria do Big Bang. Então a gente tem essa ideia que de um servidor físico a gente pode direcionar para vários servidores virtuais, e aí cada pessoa que contrata um servidor virtual pode dar continuidade às suas ideias. O tema, eu já falei um pouco sobre ele, é o desenvolvimento de uma aplicação web, que seria um portal para receber os clientes que têm interesse na contratação do servidor. E o objetivo é que permita que eles façam a contratação, selecione o servidor, faça o pagamento, esse servidor é automaticamente provisionado e eles recebam por e-mail as credenciais de acesso para SSH ou SFTP e dê início ao desenvolvimento deles. Então eles podem usar isso daí para desenvolver sites, para desenvolver aplicações dentro de um servidor, que a gente sabe que é muito custoso comprar um servidor físico e colocar um servidor físico dentro de um data center. Então a gente tem a opção de usar servidor virtual, é uma prática comum e muito disponível, a gente fala aí a Amazon entre outros. O público-alvo são dois grupos. São as empresas de data center que querem automatizar processos e provedores interessados em automação de infraestrutura. E depois o outro grupo de clientes, que seriam clientes desses dois aqui, seriam desenvolvedores, pequenos negócios, estudantes que queiram um servidor na nuvem para poder utilizar e colocar suas aplicações. Essa é a ideia inicial do nosso público-alvo. Nós temos como concorrentes DigitalOcean, Equinix, Hostinger e a LocalWeb aqui no Brasil, que oferecem esses serviços. Nós estamos construindo esse portal para hospedaria internet, que é uma empresa de data center que está sediada aqui em Jaú. Eles já oferecem servidores virtuais, só que hoje o provisionamento é manual. Você contrata e aí o próprio gestor de redes, o data center, faz o lançamento desse servidor. Então é um trabalho mais engessado, um pouco mais burocrático. E o portal permite isso de forma facilitada. O modelo de negócios quem vai apresentar agora é o Rafael, e logo em seguida o Guilherme vai falar um pouquinho sobre o design. Bom dia, pessoal. Bom, no modelo de negócios, a proposta de valor do nosso sistema é um portal web que possibilite que o usuário possa realizar o pagamento e escolher um plano. E aí, a partir disso, ele vai gerar a máquina virtual dele e poder acessar ela. Bom, as parcerias, inicialmente é apenas a FATEC, e uma parceria um pouco mais indireta é o Proxmox inicialmente, que é o sistema que vamos usar para gerar a máquina. Mas esse sistema pode mudar. O segmento de clientes são empresas de data center, como o José falou, e nosso foco é se comunicar com eles através de chat, enfim, e-mail, para podermos manter um relacionamento com eles. Não temos nenhum custo previsto inicialmente, pois tudo que é necessário para termos o sistema já está na hospedaria ou nós já temos acesso. Apenas o nosso esforço e tempo que vamos usar. Bom, na viabilidade, nós percebemos que o nosso projeto ele é viável tecnicamente, pois os sistemas que vamos usar já são consolidados e já conhecidos. Não temos nenhum custo previsto, então isso também é um ponto. E de mercado, como o mercado de máquinas virtuais está crescendo ultimamente, isso vai abrir o caminho para o nosso sistema. Bom, nossos requisitos funcionais, inicialmente,
é cadastrar e autenticar o usuário, apresentar os planos para o usuário, e o usuário vai poder selecionar o plano, selecionar a máquina virtual que ele quer, e através de um painel poder controlar ela e acessar ela. E requisitos não funcionais também temos a disponibilidade, usabilidade, a segurança do sistema e também estar em conformidade com a LGPD também. Nosso cronograma, já atingimos o nosso objetivo esse semestre. Para o semestre que vem, temos como objetivo integração com o banco de dados, com o sistema de pagamento e também a criação do painel de controle da máquina virtual, onde a pessoa vai acessar a máquina virtual, vai poder excluí-la, recriar ela, enfim. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Volpato. Agora eu vou falar sobre o design, como vocês podem ver, a escolha das cores. A gente tem o tema escuro, tanto como claro também. E utilizamos de cores que têm contraste, mas não totalmente, como posso dizer, totalmente contrárias, né? Elas são similares e por isso elas ajudam a dar acessibilidade e a pessoa ter uma escolha melhor na hora de olhar para o tema. Então o design que a gente escolheu para os singulares é uma logo simples, até porque ainda é a fase inicial do projeto e do site. E a gente acabou focando mais no desempenho do site, tendo somente a foto de nós participantes, e mais também na usabilidade do usuário, para ele ter sempre a acessibilidade e o ponto focal de o que ele vai escolher e de qual projeto ele vai escolher. E aí basicamente sobre as cores é isso. O amarelo, ele basicamente vai estar sempre como destaque na hora da pessoa escolher algo, porque ele contrasta bem com o azul e vai ficar mais fácil da pessoa enxergar, dependendo de algumas dificuldades. As ferramentas que utilizamos foi o Figma, o Canva, o ChatGPT e o CodePen. O nosso framework foi com Bootstrap. As tecnologias são Tomox, Debian, Ubuntu, Nginx, Flexbox e Cloudflare. E é isso. Bom, aqui está a tela do nosso protótipo. Aqui é ela completa, com todas as telas e com os acessos, né, dos botões. Vamos abrir o Figma, pode abrir. Bom, nosso site originalmente foi pensado desse jeito. Na tela inicial, pode voltar para a tela inicial. Na tela inicial teria apenas uma breve descrição do sistema, os planos e no final apenas algumas informações extras, né? O cadastro ele é um pouco maior porque ele iria incluir cadastro tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Então ele exigiria muito mais campos. O login é um login simples, com a tela apenas para inserir o e-mail e a senha. E a nossa equipe também, que teria apenas um pequeno texto explicando sobre nossa equipe, como veio essa ideia desse sistema. O protótipo, por enquanto, é isso. E aqui um pouquinho da evolução do nosso sistema. Desde a primeira ideia, da primeira concepção da página inicial e como ela foi evoluindo ao longo do tempo. E aqui como ela está atualmente. Esse aqui foi o primeiro esboço que a gente fez do User Data Flow. Então a gente desenvolveu como que o usuário interagiria com a página. A partir da página inicial, ele já tem acesso direto ao plano, ao cadastro e tudo mais. Esse aqui foi o primeiro esboço.
e depois aqui o esboço completo do fluxo de dados. Então ele vai ter o cadastro, se ele tiver cadastro ele vai direto para o login, credencial é válida. Se ele esqueceu a senha, ele vai recuperar. Se ele somente errou a credencial, ele retorna para fazer o login. Ele é encaminhado para dashboard, ele pode fazer o logout ou ver acessos, ou ver as informações. Se ele quiser, ele pode comprar um novo servidor, ele vai direto por esse caminho. Ou se ele já tiver cadastro, ou se ele não tiver cadastro, ele se cadastra, é válido, selecionar plano, carrinho, pago, e ele já tem acesso ao servidor. A ideia é que seja um fluxo simples, é voltado para profissionais da área de TI, então a gente tenta fazer uma página que seja bastante responsiva, porque ninguém quer estar na rua, por exemplo, com um problema no servidor e ter que ficar esperando carregar imagens e todas essas coisas numa conexão 3G, por exemplo, ou num 4G lento. Então a ideia é que seja tudo muito rápido. A aplicação hoje ela já é hospedada num domínio que está rodando numa máquina virtual dentro do Proxmox, dentro do meu apartamento, e onde a gente está fazendo os testes de toda a aplicação. E aqui o site, se alguém chamar esse endereço, provavelmente vai abrir. Provavelmente, porque tudo pode acontecer, né? Esse aqui é o site inicial. Ele carrega bem rápido, porque ele é todo texto. Não existem imagens aqui. Até essa tela aqui é um texto, esse terminal. É um pequeno texto dentro do HTML. Se a pessoa, por exemplo, clicar aqui em cadastro, já vai abrir essa página inicial. Ela pode aqui, como é um clique direto, ele já seleciona o servidor mais caro, mas ela pode fazer a troca. E aqui são só modais do Bootstrap. Mas se ela selecionar, essa seleção já é alterada aqui. E aqui ela pode fazer o login não, o cadastro dela. Só vou mostrar um fluxo aqui inicial. Se alguma informação não obrigatória deixar de ser cadastrada, o formulário trava. Então aqui a gente também tem uma senha mínima de 8 dígitos com verificação, um endereço, são as informações essenciais, cidade, seleção de estado, CEP, ainda não está controle, né, de dados, então é só se está preenchido ou não no formato. Os termos de uso, cumprem o requisito da LGPD e também os requisitos da legislação brasileira, né? Se a pessoa concordar, ela volta para o cadastro, se ela não concordar, ela vai direto para a página inicial, é interrompido esse fluxo. Ela concordou, ela vai receber um e-mail de verificação. Esse e-mail de verificação a gente pode com 6 dígitos para ver se o e-mail é válido. Aí novamente ela é exposta ao servidor selecionado, onde ela pode escolher ou alterar. Se ela quiser alterar o servidor, novamente ela tem essa opção. E aí ela é enviada diretamente ao carrinho. É uma página estática, evidentemente, não funciona Pix e nem nada, mas futuramente tem as opções de Pix e cartão. Aqui ela novamente pode alterar o servidor dela, talvez um pouco de excesso, mas como é um site que a pessoa tem que buscar realmente o que ela quer, a gente achou que seria interessante. Se ela, em qualquer momento, ela pode falar com o suporte, e aqui a gente não colocou formulário, mas sim ele chama diretamente seu programa de e-mail. Como eu disse, é um site voltado para desenvolvedores, então quanto mais leve, melhor. Quando você faz o provisionamento, isso aqui é só um cronômetro que fica ali por quase 3 segundos. Seria aqui uma dashboard estática, que ele tem acesso a outros dados do servidor. Também aqui é só seleção e dashboard estática. Se ele quiser aqui naquele fluxo comprar um novo servidor, ele pode verificar e selecionar um novo. Ele então é enviado para o carrinho e retorna. Feito o provisionamento, ele volta já para a dashboard. Aqui ele recebe
as credenciais de acesso para SSH, seria enviado por e-mail cadastrado, por isso aquela verificação de e-mail inicial, para saber se o e-mail existe, foi enviado por e-mail cadastrado. Os termos de uso também já estão definidos, aqui são os termos completos com um breve resumo. O suporte, novamente, aqui em cima, esse suporte abre a tela de e-mail. Se em qualquer momento ele quiser logar, suponhamos que ele não esteja logado, ele pode chamar o login. Se ele esquecer a senha também naquele fluxo, ele pode receber o e-mail, um e-mail de recuperação, ou fazer simplesmente o login com uma senha qualquer, né? Não está nada cadastrado aqui, e ele retorna para a dashboard. A nossa equipe, como eu falei, o Guilherme, que é o modelo profissional, eu e o Rafael. Nessa página da equipe ainda tem as informações das singulares, que é mais ou menos o que eu falei, que ela nasce da ideia de que toda criação comece em um ponto, e se a pessoa quiser continuar lendo a história por trás dela, tem aí um colapso, ou uma função de colapso que desce o restante do texto, e a gente entende que nem sempre a gente tem tempo para ver essas coisas. Aqui, quem saiba mais sobre o nosso projeto, abre diretamente a nossa página no Git, com todas as informações e os códigos. E o objetivo, como foi falado lá atrás, é que seja um site leve, então por isso a intenção de usar texto. O site todo, com exceção das imagens da nossa equipe, não chega a 200k, então é um carregamento extremamente rápido. E as tecnologias que nós estamos propondo fazer à venda, entre esses 3 servidores, são as tecnologias que a gente está empregando para hospedar esse site. O endereço singulares.net é um endereço válido, qualquer um pode acessar agora pelo celular que vai receber a página móvel. Ela também tem uma quebra, né, um breakpoint para ficar funcional no dispositivo móvel. Essa página, inicialmente, a página inicial, essa daqui é toda Flexbox, então deixa eu pôr ela mais no centro da tela, está comendo um pouco ali. Essa página inicial é Flexbox, com breaking point em 500 pixels, e ele faz essa redução de letras e tudo mais. Nós não mudamos essa página inicial, que foi uma tarefa até do Ronan para a gente aprender Flexbox. Então foi feito com totalmente Flexbox. E agora, a partir dos contrat e etc., já entra Bootstrap, pela facilidade dele se adaptar a todos os tipos de dispositivos. Inclusive um tablet, por exemplo, nessa medida. Então esse é o nosso projeto. Aqui as referências que nós utilizamos, o GitHub de acesso do nosso no nosso código. E esse foi o tema fechado para o primeiro semestre. Agradeço a todo mundo, acho que a gente passou um pouco do tempo, 4 minutos, mas muito obrigado. Aos próximos. Parabéns. O tempo normal, né? Vocês já esperaram bastante, está naquela tolerância 5 mais, 5 menos. Pessoal, parabéns pela apresentação, viu? Ficou ótimo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para eles? Alguém tem alguma dúvida ou alguma sugestão, alguma reclamação do que viu faltando ali, tanto professores quanto alunos? Vocês não perguntarem não é garantia de que não vão perguntar para vocês. Ninguém? Aqui achei. Bom dia, pessoal. Primeiramente, parabéns aí pela apresentação. Bem legal o projeto, a ideia. E eu particularmente vejo que tem um valor no mercado de fato. Aí eu queria entender, vocês estão se posicionando como um provedor de VPS ou apenas um white label onde vocês vão fornecer essa solução para outras empresas?
A sua pergunta é pertinente porque eu não esclareci esse ponto. O objetivo, por enquanto, é o white label. Porque hoje em dia, a hora que a gente olha para esse sistema, a gente vê que ele é estratégico das empresas de data center. Então não é uma coisa que você encontra no mercado. Não tem com a DigitalOcean tem o dela, a Equinix tem o dela, a Amazon tem o dela. Então você não consegue comprar um sistema de automatização desse no mercado. Não é algo que você escolhe em prateleira. Então, no momento, a gente está desenvolvendo como estratégia da empresa. Mas é um sistema que ele funciona para automatizar tarefas. Então, ele pode ser adaptado para outras automatizações. É uma venda de um serviço que, em princípio, é manual, mas ele pode se tornar automatizado. Por exemplo, você vai fazer a alocação de casas com fechadura digital. A pessoa compra e ela recebe o código, por exemplo, por e-mail para acesso àquela residência por temporada. Então ele pode ser adaptado, é um white label, porque a principal função dele está no back-end, né? Então ele vai receber dados, tratar esses dados, jogar para um back-end que vai fazer o provisionamento de servidores ou provisionamento de senhas de acesso a residências ou venda de qualquer outra coisa que necessite dessa intervenção. Por enquanto, como eu disse, ele está sendo construído sob medida para hospedaria, mas nada impede que seja adaptado.